E aí, pessoas, como é que vocês estão? Como é que você está, Bianca? Como é que está, Sara? Como é que estamos nesse terceiro encontro, na tentativa de conhecer, assim, e tentar fundamentar quem é Brentano para a gestalterapia? Claro, ainda de maneira inicial, né? Ô, Sara, apareça mais, querida. Mas fica à vontade aí para também tirar dúvidas, para comentar, para me ajudar a entender Brentano e qual é a importância dele para a gestalterapia, né? Tá tudo tranquilo? Vocês querem falar alguma coisa? Então vamos lá, assim, começar, né? Já pode gravar, João, quando quiser. Quando quiserem falar, me ajudem a compreender o texto. Eu fiz, assim, alguns apontamentos meus para tentar organizar o pensamento, tanto do texto base que a gente está, né, que é esse Fenomenologia e Gestalterapia, né? E relendo para ver para vocês, assim, eu fico impressionado como que escrita, que genialidade que a Rosane tem, assim, para escrever e deixar claro o que é fenomenologia, que é uma ciência extremamente difícil, mas é uma escrita que você penetra na história da gestalterapia e da fenomenologia, né? E assim, é sensacional, né? Como ela escreve a concatenação, a coesão, a claridade. E para mim, assim, eu pensando, é o melhor livro dela, para mim, assim, disparado, para mim. Eu adoro clínicas, adoro psicose, né? Mas esse, para mim, é uma obra de arte. É... Porque, na verdade, ele é uma tese, na verdade, dissertação do mestrado dela, né? E ela vai para um projeto de recapitanear a história da gestalterapia através da leitura temporal da fenomenologia, né? E a gente está numa missão aqui de tentar entender minimamente, o máximo que a gente puder, o a primeira parte, o Brentano, né? Então, o Brentano já tem para vocês aí no cronograma, eu acho que tem as referências, né? Quem puder ler, quem já puder acompanhar, é muito interessante assim os textos que falam sobre a fenomenologia Brentano e considerando também como a gestalterapia chega no Brasil. O Jorge Borri, do qual eu entrevistei também, né, para o meu trabalho de dissertação com o Marco César. Ele é um dos pioneiros da gestalterapia no Ceará. Ele tem muitos textos, né, de fenomenologia, de gestalterapia, e tem um texto específico das contribuições de Brentano, que ele fala que é a pouco conhecida influência de Brentano para a fenomenologia e gestalterapia. Para ele, é um cara que não se é falado muito, ele é um tanto esquecido, mas que teve uma grande importância, né, para não só para a fenomenologia, não só para a gestalterapia, mas também para a psicanálise, né? Eu almejo a gente estudar um texto no próximo encontro sobre as influências de Brentano para Freud na psicanálise, para entender um pouco também como foi esse percurso, né? Freud estudou com Brentano, assim como Russell também estudou. E aí os dois foram para caminhos diferentes. É muito interessante isso. Mas a história de Brentano é essa, né? Assim, ele, é, ele vai para a igreja, tenta fazer um caminho para ser padre, né? Depois ele se decepciona com o Papa e com as verdades inexoráveis, né? E as verdades duras do Papa e abandona depois de 13 anos, mais ou menos, que ele está lá na igreja. Então ele decepciona com a religião, decepciona com a igreja e vai ser professor de filosofia. Um dos objetivos dele que nos interessa, né, que está
no livro capital dele, que é aquela Psicologia de um ponto de vista empírico, ele vai fazer uma diferença entre o que é o empirismo do lockeano, cartesiano, e qual é o empirismo que ele propõe, né? Para isso, ele retoma, de São Tomás de Aquino, o termo intencionalidade. Intencionalidade que significa que os fenômenos psíquicos eles têm um referencial no mundo externo. Eles têm sempre estão voltados para um objeto, para para quebrar a ideia de um ego psicofísico, de subjetivista, que vai dizer, né, que nós somos nossa percepção está voltada para a associação de partes, como Wundt pretendia, né? Então ele suspende a maneira associacionista capitaneada por Wundt. O que é isso? Wundt tinha um laboratório, ele é considerado por muitos o pai da psicologia, mas é claro que toda vez que a gente faz um recorte histórico desse, a gente tem que pensar que é um dado histórico que foi dito para um dado tempo e através de um certo objetivo, de uma certa ética, né? Assim, tem para chamar o Wundt do pai da psicologia, tem uma certa política no meio, né? Um certo interesse. Mas por muitos ele é considerado porque ele foi um dos primeiros a colocar experimentos laboratoriais para entender como é que funciona o psiquismo. Para isso, ele é uma das bases principais para que a gente pense hoje a neuropsicologia, né? Para entender assim como os dados intramentais, ou seja, dentro do cérebro, como é que esse psiquismo se forma dentro de subjetividades, né? Segundo eles, são intramentais, internas. Bom, para mim, a genialidade de Brentano está aí, né? Brentano, apesar de não ser psicólogo, ele tem as suas atividades voltadas na pesquisa para a psicologia, para criticar principalmente esses empiristas de laboratório, ou seja, que fazem experimentos através de anotações, de categorizações intramentais, né? Então, Wundt se centrava muito nessa introspecção, voltada muito para uma subjetividade, um psiquismo de propriedades que tem a ver com o que está dentro da subjetividade. Brentano, por um lado, ele se considera também um experimental, né? Para ele, a psicologia descritiva, ela tem que ser experimentada, experimental, mas não de forma laboratorial como o Wundt fazia. Também não de uma forma incremental. Isso significa que, para Brentano, não é que as propriedades e os conteúdos eles são autóctones, né? Ou seja, eles têm uma independência no real, assim, na aparição, quando se trata de fazer uma relação conosco. Mas, para Brentano, o experimento com esses fenômenos psíquicos, eles têm a ver com o ato de perceber. Então, ao contrário de Wundt, que vai procurar dentro da gente uma categoria, uma especificidade, né, um empreendimento de leis que vão definir, vão categorizar o que nós somos como subjetividade, e em detrimento dos objetos naturais, Brentano ele vai trabalhar com o ato de consciência. É como se a gente pensasse que a consciência fosse um verbo, uma ação, e não um conteúdo, um objeto, uma categoria. Né? Por isso que a psicologia descritiva, para Brentano, tem a ver com descrever os atos da percepção. A gente muda a pergunta do que está percebendo, né? O que tem dentro, o que está sendo experimentado, para como está sendo experimentado ou como está sendo percebido.
É o ato de olhar, é o ato de experimentar, o ato de estar junto. Essa foi a sacada de Brentano, né? Tanto que, no primeiro momento, ele vai, no segundo momento, ele vai abandonar essa ideia de intencionalidade, ou seja, falar essa palavra intencionalidade, para não causar uma confusão do que é intenção ou o que não é, e vai retomar, assim como os escolásticos, né, da Idade Média, como São Tomás de Aquino, falavam sobre os fenômenos psíquicos, né? Ele vai falar que é a inexistência, né? Inexistência, ou seja, dentro de uma existência intencional. Isso significa que essa inexistência, ou seja, dentro dessa existência, nós vamos ter objetos que vão ser correlacionados, né? E jogado nessa existência, nós vamos atrás desses objetos. Esses objetos aparecem para nós e a forma como eles aparecem influencia no nosso modo de ver. Então, Brentano ele vai denominar fenômeno psíquico uma orientação de modo intuitivo que se impõe aos atos do ego psicofísico, eu mesmo como existente empírico. Então, olha, Brentano ele vai falar que eu mesmo é um existente empírico. Significa que existe um eu mesmo, e aí os objetos se doam para a gente. O que isso quer dizer assim de modo intuitivo, né? A intuição para a fenomenologia em geral, isso desde o empreendimento de Brentano, né? E aqui cabe separar a diferença, né, desse modo de pensar temporal com o que os escolásticos falavam, né? Porque para os escolásticos, né, ainda tinha, apesar, né, de ser intencional, ou seja, ser uma orientação também dos objetos, não existia essa perspectiva temporal segundo a qual orienta nossos atos de percepção. Para retomar essa ideia de intencionalidade, Brentano vai falar do inexistência, mas de um modo intuitivo temporal. Intuitivo significa o que a gente fala de intuição é tudo aquilo que é inatual. É tudo aquilo que tem correlato aos atos, aos dados atuais. Né? Isso significa que, se a gente pensar bem, todas as nossas experiências, nossas vivências, elas são constituídas, são um aglomerado de perfis, ou seja, de experiências singulares, e um perfil, a cada experiência sobrepõe o outro, né? E esses perfis, eles se tornam um conglomerado, assim, onde a gente não tem como abarcar de onde eles começam e nem para onde eles estão indo. Toda a nossa experiência de percepção e de ato, elas têm esse campo temporal. Isso é a intuição. A intuição, ela chega para a gente de modo que a gente não controla, né? A gente não parte da nossa volitividade, não parte da nossa deliberação. Ela é um campo temporal fechada nesse horizonte limítrofe. Então, fenômeno psíquico é uma orientação de modo intuitivo que se impõe aos atos do ego psicofísico. E aí, lembra, ego psicofísico é esse corpício da gente que é atual, ou seja, que faz seus atos, né, que delibera, que escolhe, e por onde a consciência atua. A consciência também atua, né? Então, fenômeno psíquico, ele vai nos orientar através do nosso ego psicofísico. Então a gente vai pensar assim em algumas instâncias, e aí vocês me ajudam a pensar também, que é, bom, se os fenômenos psíquicos são uma orientação, isso significa que os nossos atos, eles são guiados. Mas não significa que nós não temos uma participação consciente nesse modo de agir. E aí a gente pode perceber
né? Brentano não parece assim nas pesquisas até agora, não parece que ele trabalhava com uma crítica metafísica. Quem vai fazer isso é Russell, mas muito mais o Heidegger, né? Se você pensar o que é metafísica, é todo dicotomia, todo binômio, é toda categorização que vai separar em polos, né? Homem, mulher, é, dia e noite, amor e ódio, né? Todas essas categorizações que são fixas, sedimentares. E aí, quando a gente fala de um fenômeno psíquico que orienta, isso não quer dizer que existe um fenômeno psíquico que é separado da gente, que nós existimos e atuamos de forma passiva, certo? A consciência transcendental, ela atua junto com os objetos e os fenômenos psíquicos. Brentano, especificamente, ele vai dividir, ele vai separar, ele vai diferenciar o que é fenômeno físico e fenômeno psíquico. Mas ele vai atrelar as duas instâncias para um correlato, né, para uma correlação. Os fenômenos psíquicos, eles têm a ver com toda essa as emoções, né, a, a inteligibilidade, a orientação pelos atos, pelos afetos. E os fenômenos naturais, eles são os objetos naturais que se apresentam pelo mundo, que vai ser doado por nós, para nós, na verdade, né? Brentano retoma de São Tomás de Aquino o conceito de intencionalidade. Essa capacidade dos fenômenos psíquicos tem de. E aí aqui é um conceito importantíssimo de intencionalidade que a gente pode fixar, que tem a ver com constituírem-se como unidades espontâneas ou gestaltem e instituírem uma orientação aos atos mentais. Olha o que ele faz então. Vamos sair, né? Brentano vai sair da constituição cartesiana de que penso, logo existo, ou seja, de que eu escolho e eu tenho total domínio sobre a razão e sobre quem eu sou, né? E sobre minhas relações. Ou seja, eu tenho um livre-arbítrio e Brentano vai retomar essa ideia de que esses fenômenos psíquicos, eles nos orientam de forma espontânea, constituem unidades espontâneas. É esses perfis. Então, Esther, ela tem as vivências, né? Viveu no passado, tem a sua família, tem seus amigos. Cada relação que Esther tem, ela vai estar também junto com a gente, mas de uma outra forma sobreposta, ou seja, está misturado com várias outras vivências do passado e está se apresentando nesse aglomerado, nessa síntese, né, de todas essas vivências para partir, junto com o que nós estamos vivendo agora, da forma das vivências dela. Ela está sendo orientada por tudo que ela viveu, né, nessa síntese retida. Então, só que isso não é de uma forma que a gente tenha consciência plena disso. A consciência que nós temos de cada perfil desse são sectarizados, eles se tornam uma figura aberta para que nós possamos lidar com uma situação que, para a nossa percepção, ela tem uma importância maior. Né? Ou seja, ela não vai lidar com todos os perfis traumáticos, nem todos felizes, nem todos tristes, né? Mas sim o que está tendo a ver conosco agora, né? Com o que ela está ouvindo, sentindo, com quem ela está, onde ela está, né? E instituem uma orientação dos atos mentais, né? Então, nós somos orientados por todos esses perfis, esses fenômenos psíquicos, de forma espontânea. Tudo que a gente fala, como a gente fala, é orientado por esses passados retidos e potenciais futuros, certo?
Aqui cabe a gente lembrar o que é perfil, né? Perfil é a única coisa que se singulariza no tempo. Perfil diferente. Isso já é Russell, né? Mas eu estou adiantando para que a gente possa entender como esses perfis eles atuam como nos fenômenos psíquicos, né? Como é que são retidos e como é que eles aparecem em cada presente. Russell ele vai separar a nossa percepção, né? Uma percepção experimental com os objetos em 4 partes, né? A primeira parte que ele vai falar são, na verdade, assim, ele vai falar que 3 partes são públicas e uma ela é privada ao tempo, né? E aqui eu quero deixar claro, né, que não é privada a minha pessoa, ou seja, não é que a gente tem questões privadas com isso, com essa experiência, mas que no tempo não existirá mais essa experiência nem em outro lugar e nem em outro tempo. Ela só acontece uma vez. Lembra da história do Kairos, né? Mas vamos lá. Ele vai falar que quando a gente percebe algo, a gente percebe uma experiência, uma existência ou um objeto, né? Esse objeto ele se apresenta como um aspecto. Quando vocês ouvirem essa palavra em fenomenologia, lembrem-se que aspecto tem a ver com localização. Localização. Isso significa que se eu pego essa carteira de cigarro aqui, né, ela está sendo apresentada em determinado aspecto. Eu estou segurando ela, vizinho ao meu rosto, né, e está quase no meio da câmera. Vocês conseguem percebê-la, né, nesse horizonte espacial em que ela nem está deitada, nem está em cima da minha cabeça e nem está atrás de mim. Ela está em uma certa localização, né? Quando eu faço isso, ela muda de aspecto. Ela se apresenta quase nas laterais da, da câmera. E assim vai. Se eu boto aqui outro aspecto, se eu faço isso, outro aspecto, outro aspecto, outro aspecto, né? Quando quando se muda o aspecto, né, o objeto em si ele não muda. É isso que o Russell vai falar, que é o objeto efetivo, né, o objeto transcendente, a coisa em si, a identidade do objeto, né, que é, a gente sabe que isso é uma carteira de cigarro. Não importa em que aspecto ela se apresente, a gente vai chamar isso de uma carteira de cigarro, independente de qual posição, localização que ela esteja. Né? Então, o objeto, intuitivamente, ele tem uma identidade. Mas, quando eu mostro ele, vocês não estão vendo o que tem atrás e não estão vendo o que tem do lado. E nem abaixo, etc. Né? Vocês estão vendo apenas um lado, que é outra categoria que ele vai dizer. Então, o lado também do objeto é uma forma de perceber, é uma forma de se relacionar com as coisas. Né? Isso aqui é um lado, isso aqui é outro lado, e isso daqui é outro lado. Mas o que Russell vai falar? Que através desse objeto nós podemos intuir toda a sua identidade constituinte e unitária. O que significa isso? Que não precisamos olhar todos os lados para saber o que é. Isso significa que quando nós percebemos algo, os fenômenos psíquicos, esse que Brentano estava falando, nos orienta para um futuro. Né? Então, você intui, você antecipa um futuro para constituir a unidade desse objeto e representá-lo na sua totalidade. Então, quando Bianca olha para cá, ela sabe que é uma carteira e sabe que ela tem uma extensão para trás e alguma coisa aqui.
Poderia ser uma foto de uma carteira, né? Uma foto ia ter outro lado, se apresentar de outra identidade. Mas a carteira, ela se apresenta nessas 3 dimensões que não precisam ser demonstradas ao todo, mas mesmo assim, tanto Bianca quanto Sara, quanto Lilian, todo mundo vai entender que é um objeto chamado carteira de cigarro. Então, essas 3 configurações, lado, aspecto e objeto. Mas tem uma outra que Russell vai falar, que é o perfil. Além do objeto, além do lado e além do aspecto, tem o perfil. O perfil é como a coisa se mostra na hora em que ela se mostra. Então, quando essa carteira se mostra no seu objeto identitário, nesse lado e com esse aspecto, a minha relação, a relação que Bianca tem com a percepção dessa carteira agora, ela é única. Depois que eu remostrar essa carteira, vai ser outro perfil. Outro perfil se apresenta. Porque vai ter outras relações e outros perfis retidos com Bianca, com o objeto, comigo que está segurando o objeto, né? Vai se transformar, vai sintetizar em outro perfil. E assim vai. Né? Outro exercício para entender o que é perfil é quando, se eu falo assim, né? Pense agora no seu avô. Pense no seu avô. E aí você pode fazer um exercício de fechar os olhos e abrir de novo e pensar no seu avô de novo. Quando você faz isso, você vê uma outra imagem. Pode mudar a cor, pode mudar o formato, pode mudar algum aspecto da imagem, mas toda vez que você piscar os olhos vai ser uma outra imagem. Porque perfis estão sendo formados, estão sendo acabados e juntados a outro. Esses perfis, eles vão orientar a nossa dinâmica temporal de passados e futuros intuitivos. Então, nesse sentido, Russell vai falar que a consciência ela é pública. Mas eu disse que desses 3, ou desses 4, né, 3 são uma consciência pública. Nesse sentido, vocês podem me falar quais são? Temos o objeto, temos o lado, temos o aspecto e temos o perfil. Quais deles são públicos, ou seja, todos percebem? E por quê? Ou se vai surgir alguma dúvida sobre esses 4 elementos, podem perguntar também. Bom, o objeto carteira. Tem alguém que duvida que esse objeto é a carteira? Não, né? Todo mundo sabe que esse objeto é uma carteira de cigarro. Né? Então, João vai entender, né? Esté vai entender, Talita vai entender que isso é uma carteira de cigarro. Então, o objeto que se apresenta para todo mundo aqui, ele é público. É uma consciência pública, é um conteúdo público. Não é inerente a nós. Né? E quando eu apresento esse lado da carteira, tanto Bianca, quanto João, quanto Sara, quanto todo mundo vai olhar o mesmo lado da carteira. Ninguém está olhando a parte de trás aqui, só eu que estou, né? E quando alguém ficar no meu lugar aqui, todo mundo vai olhar aqui atrás da carteira. Isso significa que o lado também se apresenta de maneira pública, porque qualquer pessoa pode olhar esse lado. Qualquer pessoa pode ter acesso ao lado do objeto.
E a mesma coisa com o aspecto. O aspecto como localização também é apresentado publicamente. Porém, o perfil ele não é público. O perfil é uma experiência singular, onde o tempo se individualiza. Ou seja, essa experiência de ver a carteira, de olhar para ela e de experienciá-la, está acontecendo de uma maneira para a Bianca e uma maneira diferente para a Lilian. São dois perfis diferentes. E à medida que o tempo vai passando, né, mesmo Bianca e mesmo Lilian vão ter outros perfis. Isso significa que perfil não não é público nem para uma ideia de um ego psicofísico fixo. Porque toda experiência de perfil vai ser diferente a cada vivência que eu vou ter a cada agora. Então, o objeto ele se apresenta com o seu objeto, comunidade, seu lado e seu aspecto. Toda vez que ele se apresenta, ele pode se apresentar com a mesma ideia de objeto, com a mesma ideia de aspecto, com o mesmo lado, mas nunca o mesmo perfil. O perfil ele é experienciado apenas naquele momento, naquele lugar, e é retido, ou seja, ele é assimilado para que se junte aos outros perfis vividos do mundo junto com você e para viver o próximo perfil. A experiência, ela é única. Ela não é única para você, é única para o tempo, porque está na relação entre você e o objeto, né? Então, é desta maneira que os fenômenos psíquicos, eles orientam nossos atos, nosso modo intuitivo de atos de consciência. Tá tranquilo assim o que é fenômeno psíquico, o que é modo intuitivo, ego psicofísico, perfil, né? Tudo isso é importante para entender como Brentano começou a dar aula, né, sobre isso, tentando criticar a ideia empírica, né, dos filósofos, né, que substanciaram, né, a subjetividade. Os fenômenos que se ocupam as ciências têm um caráter público, são potencialidades que o mundo ele mesmo revela, razão pela qual Russell passa a chamá-los de essências, no sentido em que se diz que uma essência é uma forma partilhada por muitos. Então, o que eu falei, né, são esses três modos de apresentação, né? Tanto o objeto em sua identidade total, quanto no seu aspecto, quanto no seu lado. Ele se apresenta como essência. Essência, para Brentano e para Russell, é diferente do que a gente entende como essência no senso comum, né? Não é aquela João tem sua essência, né? Aquela coisa que está dentro dele que só ele tem e não muda, né? Não, para a fenomenologia, essência tem a ver com a percepção das coisas, é como eu percebo. Né? É como eu percebo, junto com o João, o que ele está sendo comigo. Isso é essência no seu. Ah, é verdade, eu lembrei agora, João. Eu estava esquecido, nem pensei nisso. Né? Mas é isso, né, João? A essência, ela tem a ver com o nosso modo perceptivo junto com o objeto e não com uma fixação metafísica. Não com uma fixação linguageira, né? Como se a essência de João nunca mudasse, né? João já mudou desde quando começou a aula várias vezes, né? Não tem nada natural em João, né? A gente estava assim, eu uso esses exemplos, gente, mas assim, eu tenho vergonha de usar, né? Porque são exemplos que são surreais. Assim, se não fosse tão trágico, a gente poderia rir, né, mais disso.
Mas tem uma coisa assim no conservadorismo, né, que é muito engraçado, apesar de ser trágico, né? Eu tenho que frisar isso. Que eles estão dizendo agora que hoje nós estamos numa crise da masculinidade, né? Porque o homem não é mais o mesmo, o másculo, né? A masculinidade está em crise porque está sendo ameaçada, né? Por N questões, né? Feminismo, né? Do, enfim, assim, a gente está pensando muito da ambientalidade e a masculinidade está se perdendo, né? Bom, uma pessoa que pensa isso, ela está enraizada numa ideia de que a masculinidade é uma coisa natural, como se existisse propriedades do que é ser másculo. Esse problema é gigante, né? Assim, mas o mundo moderno ele se constitui nessa experimentação do que é essas essências fixas. Ser másculo para essa pessoa é ter uma essência fixa, apesar de que ele não percebe que nem ele consegue atender a essas especificações, porque não existe. Para que uma coisa tenha essência, ela não pode entrar em crise. Isso é uma contradição. A crise talvez seja porque nós estamos tentando fixar padrões, né? Então, por isso que é muito cuidado, né? Quando, Lilian é uma pessoa muito, tem uma essência muito boa, né, cara? Assim, não, cara, não existe essência. Ela pode ser boa com você, isso é maravilhoso, né? Nas relações. Mas você esperar que uma pessoa seja boa toda hora é perigoso, tanto para você quanto para ela, porque você coloca ela num lugar, né, de uma essência fixa. Então é muito importante isso para a fenomenologia, que é as essências, elas constituem os perfis na sua na sua experimentalidade, no seu agora, né? E por isso que Russell vai falar que as essências são públicas, porque qualquer um pode constituir. Eu não tenho a minha e vou segurar ela e eu vou ser isso e acabou-se, né? Base da psicologia da Gestalt, Miller lecionava em Göttingen, baseado nas ideias de Russell de objeto intencional transcendente. Tentava estudar leis constitutivas da experiência perceptiva. Wertheimer, aluno de Miller e Russell, se transferem para Frankfurt. Lá, Russell se esforçava para mostrar que os objetos intencionais designavam a atividade da consciência e juntas possibilidades de relação entre aquilo que a natureza oferecia como atualidade e como inatualidade, ou mera potencialidade. Os criadores da Gestalt Theory tomavam tais objetos como representantes de leis autóctones e impessoais, que se repetiriam independentemente dos dados empíricos envolvidos. Aqui, já na introdução da fenomenologia e gestalterapia, já está se fazendo uma diferença entre o pensamento de Brentano, o pensamento de Russell e o pensamento dos psicólogos da Gestalt, né? Vale frisar que os primeiros a pensarem na psicologia da Gestalt, né, tiveram uma ideia muito diferente do que o Peirce, Hefferlein e Goodman propunham depois, né? Os psicólogos da Gestalt caíram na armadilha de entenderem essa consciência transcendente como leis estruturais. Bom, a diferença deles para os empíricos seria justamente porque eles consideram a temporalidade desses vividos, né? E consideram os vividos inatuais, enquanto que para Wundt, para Descartes, para os filósofos empiristas e os psicólogos que são ainda hoje, né, experimentais de laboratório, né, ainda se considera a objetividade dos psiquismos e dos vividos, né, ou das intuições categoriais, desconsiderando a interação
dos fenômenos psíquicos, né, e da intencionalidade e da temporalidade nesse envolvimento, que seriam esses atos intuitivos inatuais, né? Então, veja só, olha as diferenças, né? Olha os pontos de diferença. Temos Brentano, temos os filósofos empiristas, temos, por outro lado, os psicólogos da Gestalt, que entenderam Russell, mas não do jeito que ele queria, né? Russell, ele vai admitir uma parcela de corresponsabilidade, né? Apesar de ter ficado muito puto com os psicólogos da Gestalt, mas ele mesmo fala que eu e os vividos, né, intencionais, eles são parte do mundo. Quando ele fala isso, dá-se a entender que temos o mundo e depois temos nós. Né? Isso em investigações lógicas, né? Ideia 1, na sua fenomenologia idética, tirado da ideia de fenômeno psíquico de Brentano, dessa inexistência intencional de Brentano. Né? E aí, para os psicólogos da Gestalt, isso foi tido como, então quer dizer que se existem, né, objetos intencionais em que nós podemos perceber uma estruturação, podemos então criar leis perceptivas para entender como é que esses objetos eles orientam nossos atos. Bom, na minha leitura, eles bateram na trave, né? Foi muito perto, assim, eles foram assim de se bem que assim, não obstante, né? Eles foram influenciados, né, por um cara chamado Henry Fels, que deu o nome de Gestalt a um experimento que ele fazia na física, né? Então, olha essa mistura, né, de colocar estudos da natureza, estudos das ciências naturais com estudos das ciências humanas, que é a Gestalt. Ele chamava aquele experimento em que ele trabalhava com música e uma nota ela sucedia outra. Então, quando você toca um dó, esse dó por si só ele não traz uma significação de uma potencialidade, né? Como a gente poderia falar, né? De uma intencionalidade cheia, né? De uma potencialidade. Só que esse dó ele chama uma outra nota, invariavelmente. E quando ele chama e essa outra nota vai, assim, sei lá, eu não entendo de harmonia tanto, mas digamos que chama um ré, né? E aí ele toca um dó, um ré, esse ré não é que o ré aparece porque o dó chamou, mas o ré aparece com uma pré-abertura do dó e já se abrindo para a próxima nota. Então, se vocês imaginam essas três notas em harmonia, elas, apesar de a gente didaticamente olhar para elas como coisas separadas, elas não são. Elas são um todo harmônico. Contanto, assim, que é impossível, elas não se formarem na sua totalidade. Né? Quer ver? Ó? Eu fazer assim, ó, vocês me escutam bem, vocês podem tentar não seguir meu ritmo, certo? Olha só. Bom, é impossível vocês não seguirem. Porque a última nota que eu bati, ela chama a outra. Mas não chama como se fosse para encaixar. Porque o complemento que vocês fizeram na cabeça, com certeza, foi também uma variação do que foi do passado. Como se a gente não soubesse qual é o limite que corta assim para o que é meu, o que é teu, entende? A gente não sabe. E assim eu poderia dizer também que eu não sei se foi eu que bati e causei isso em vocês, ou vocês, em uma antecipação futura, já se abriram para que eu
pudesse ter essa experiência com vocês. Isso é que o Henri Fels foi experimentar nos laboratórios, né, em relação às notas musicais, e ele chamou esse todo, que aí veja, quando eu faço isso, e aí vocês completam na cabeça, né, a gente não pode separar por partes, né? Primeiro, depois, não, a gente não consegue. A gente tem que ter também um ritmo, uma intuição, uma temporalidade, uma harmonia e uma conexão junto com vocês. Significa, então, que não existe soma de partes. Não é isso somado com isso, somado com isso e somado com o que vocês pensaram que vai dar a música. É muito mais do que isso, entende? Assim, todo o nosso passado de vivência com essa música, tudo que a gente experiencia agora e para além, né? Tudo que nós estamos sentindo agora vai dizer também o timbre, a harmonia e o tempo da música. Muita coisa que é inabarcável, ou seja, não pode ser a soma das partes. O todo integral, então, é muito mais do que a soma das partes. É inabarcável. E nesse sentido, dando o pulo do gato, nem se abre nem se fecha. Porque quando eu faço a música de novo, a gente não sabe quando ela começou e nem quais vão ser as reverberações futuras, né, a partir de agora, depois que vocês escutarem essa música. Compreende o que eu quero dizer? Isso quer dizer que Gestalt ela não se fecha. Não pode se fechar. O que se fecha é uma tentativa nossa, metafísica, ou seja, sedimentada, de tentar organizar neuroticamente, na linguagem, a temporalidade mundana. Entende? Isso é uma tentativa linguageira de organização neurótica. Por isso que a gente vai fechando ciclos, fechando relacionamentos, fechando atividades, né, compreensões. A gente fecha na tentativa de proteger o que a gente conhece e de proteger o que a gente acredita como conservação corporal. Conservação é essa que nos orienta para que a gente não se fragilize. Isso, claro, na nossa civilização ocidental. Isso não é praticável em outras civilizações, né? Aquilo que era para ser uma descrição da atividade da consciência frente ao infinito de possibilidades fornecidas pelo mundo se reduz à descrição de regularidades despidas de subjetividade ou, mais precisamente, de intencionalidade. Isso aqui é as bases da psicologia da Gestalt, né? Então, enquanto Brentano queria dizer, e aqui vocês veem que Brentano e Russell, no começo, ainda estão pretendendo uma ideia de subjetividade mais ativa, né? E tentando dizer para as pessoas, ao contrário, de que não há uma eminência, um foco na objetividade dos experimentos da percepção intramental. Enquanto que os laboratórios eles dão ênfase à objetividade, a fenomenologia, né, a psicologia descritiva de Brentano e a fenomenologia de Russell, elas vão dar um foco na atividade da consciência, na sua subjetividade intersubjetiva. Apesar de, na fenomenologia, falar de subjetividade, ela frisa que é uma intersubjetividade, né, para dizer que nós não somos totalmente autônomos na deliberação dos nossos atos, mas também para que a gente não entre numa dicotomia, ou seja, não é uma polaridade entre se é apenas objetivo ou se é apenas subjetivo. Não. Esse entrelaçamento é o que significa intersubjetividade. Significa que a gente não sabe o que é meu, o que é teu,
mas que os dois são ativos e passivos ao mesmo tempo. O que os psicólogos da Gestalt não entenderam e foram fazer no laboratório de forma objetiva, como se nós fôssemos apenas passivos. Aí vem nossas individualidades, né? Que nesse caso, assim, a gente vai ver bem depois, né? Você já sabe, né, Thalita, que a gente sempre fala sobre isso. Mas individualidade é uma coisa que só é possível conceber numa lógica metafísica, né? Numa lógica em que eu quero me separar do outro, me separar do mundo e me constituo de maneira fixa e sedimentar, né? Com propriedades, como uma xícara tem propriedade, como uma caneta tem propriedade. Individualidade significa não compartilhar com o outro, não compartilhar a existência, né? Se colocar numa caixinha. Mas é isso aí. Aí nesses laboratórios, Thalita, você falou muito bem, né? Nesses laboratórios de psicologia, graças a esses psicólogos da Gestalt, graças a Wundt, graças a Descartes, nós criamos essa ideia de individualidade, de livre-arbítrio, de uma subjetividade solipsista, né? Em que nós somos empreendedores de nós mesmos, né? Nós nos culpabilizamos e responsabilizamos para a nossa existência de maneira que o outro parece não ser responsável. Bom, gente, 9h30, já falei muito, agora é com vocês. Só quero perguntar, falar, criticar, comentar. Tudo de vocês agora. Quem quiser falar, fluxos vividos, né? A gente chega lá, viu, Thalita? O Marco César ele gosta de falar que é o fluxo de vividos heraclitianos, né? Heráclito é aquele filósofo, né? Que é do rio, né? O homem nunca toma banho 2 vezes no rio, porque nem o rio é o mesmo, nem o homem é o mesmo na segunda vez. E nós somos isso, né? Nós somos fluxos de vividos temporais ou heraclitianos, né? Que é nós somos a cada encontro de perfil, ou seja, cada encontro é uma novidade. E de novo, né? Nós fixamos uma individualidade para nós, para nos proteger e segurar como propriedade essas propriedade no sentido de posse, né? De colocar isso para nós e ninguém tirar, nós sermos donos dela, para proteger uma imagem fixa. Mas na verdade nós somos fluxos de vividos, porque nós estamos vivendo, a cada respiração nós mudamos, né? A cada oxigênio novo ou diferente que respiramos, né? A gente é outra coisa. Se a gente respira em um lugar, a gente é uma coisa. Se a gente respira em outro lugar, nós somos outra coisa. Como a Gestalt se dividiu por aqui no Brasil. Ah, que pesquisa foda, hein? Os cara pálidas, né? E pele vermelha, né? Você está pesquisando isso, já deve ter encontrado esse artigo. Tem o da Gestalt do coração, das vísceras e da cabeça. Muito bom. Bianca e Esté estão com cara que quer falar. Viu? Vamos ver quem que vai falar primeiro. Eu tô só anotando hoje. Tô anotando. Só nas anotações aqui. Massa. E as caraminholas acontecendo.
O que é que está acontecendo? Você não quer falar não dessa acontecência? Eu tô pensando o quanto que eu tô me relacionando com muitos grupos de Gestalt hoje em dia e eu escuto muito a palavra autenticidade. E eu fico me perguntando quanto que a gente não tá substituindo de forma vazia a palavra identidade por autenticidade. Porque fica parecendo que é tipo, porque a sua autenticidade, porque na sua, como se fosse uma essência que tivesse ali e fosse imutável e fosse própria daquela pessoa ali, sabe? Que tem que ser autêntico, uma vida autêntica. E parece que a gente só tá fazendo substituição de uma palavra pela outra, sabe? Isso tá me ocorrendo aqui. Eu escuto muito essa palavra. Muito Nos bom. meios de gestalt terapeutas. E ela começou a me incomodar um pouco. E eu acho que eu tô entendendo o incômodo. Assim. Que é isso. Olha, a intenção aqui não é criticar outros modos de gestalterapia, né? Pelo contrário, né? É muito bom até você falar isso e Talita também falar, né? Porque se a gente olhar para a história da gestalterapia, né, como ela chega no Brasil, ela chega através de pessoas que trabalham com ACP, né? Os primeiros gestalterapeutas, né, eles trabalhavam com ACP, né, e faziam uma certa mistura, né, assim, da abordagem centrada na pessoa e a Gestalt. E para a ACP, a autenticidade é uma coisa muito importante, né? Um dos princípios para ter uma boa terapia é a autenticidade para a ACP, né? E é um princípio moral, lógico, que, a meu ver, não faz sentido para a fenomenologia. Porque eu falei no início, né, que para mim, né, isso também é importante para a tua pesquisa, né, Thalita? Para mim, esse livro de Rosane é um dos melhores livros de gestalterapia. Para mim é o melhor, na verdade, é o que eu mais leio. Eu acho que eu já li ele umas 8 vezes, né? Que para mim, assim, ela é muito, muito genial no que ela faz com a gestalterapia, porque ela não só resgata a ideia de Paul Goodman, como também a interação de Paul Goodman e de Peirce na sua relação com a fenomenologia russeliana e brentaniana. Então isso dá uma reviravolta no que acontece aqui no Brasil, né? Porque aí nesse sentido, e isso é um ponto de vista gestalt que para mim é o que faz mais sentido, né? Se faz sentido para outras pessoas essa ideia de autenticidade também, vai lá, tomara que a ética seja preponderante. Mas para mim faz muito sentido retomar a fenomenologia. Alô, alô, Caí? Alô, voltou? Pra mim deu uma travada aqui. Eu não sei se pra todo mundo, mas aqui travou. Foi, vocês congelaram para mim. Obrigado, Esther. Esse livro é muito completo e fala das divergências teóricas entre eles dois também. Thalita, esse livro, ele não tem condições assim de tão completo assim. Toda vez que eu releio, ela foi assim em minúcias tão significativas que eu fico impressionado. Assim, eu fico pensando que trabalho assim que eu acho que eu nunca vou conseguir fazer uma coisa perto desse sentido assim, de tão grande, tão genial que é esse trabalho da fenomenologia e gestalterapia. A retomada histórica, os entrelaçamentos, cada teoria casando uma com a outra, assim, dizendo por que sim, por que não, né? É fantástico. E nessa leitura, para mim, para mim assim, não faz sentido falar essa coisa, a sua autenticidade, né? Até essa coisa do pronome possessivo é um problema, né? Como é que ainda cai naquele problema de colocar uma culpa, uma responsabilidade para o consulente ou para quem está na experiência, dizer assim, você não está sendo autêntica, né? Como se eu não tivesse uma responsabilidade na relação. Como assim a tua autenticidade? Qual é a propriedade que você está procurando em mim? Está procurando uma essência, entendeu? Está procurando uma identidade, né?
E se eu procuro essa identidade, eu perco o que você me traz como experiência. E nesse sentido, a autenticidade ela nem se faz. Né? Essa ideia de Brentano de colocar a consciência como ação, como verbo, ela está atrelada à quebra metafísica, né? De sedimentalizar as coisas e colocar também a autenticidade como verbo que se faz e não uma coisa que é minha, né? Então, autêntica pode ser a relação, mas primeiro que não faz sentido eu tomar ela para mim, quanto também não faz sentido eu procurá-la, porque ou você é ou você pensa sobre, ou você quer colocar uma categoria sobre no meio da relação. Então, assim, resgatar essa temporalidade, né, nesse sentido, né, quando a gente vê que a gestalterapia ela foi influenciada, né, pela ACP aqui no Brasil e a fonologia ela não foi tanto que esse artigo do George Borri, né, ele se chama as contribuições pouco conhecidas de Brentano na fonologia, né, porque as pessoas não falam muito sobre Brentano. Mas o nosso ponto de vista aqui é fenomenológico temporal. Não vou procurar autenticidade, né? Assim, na gente aqui. A gente vai viver uma experiência. E isso tem a ver justamente com o que a gente estava falando sobre o que Brentano pretendia, né? Eu vou te passar, Thalita, posso te passar, mas eu deixei as referências no cronograma também. Você encontra tudo na internet. Mas é só você me pedir pelo WhatsApp que eu te passo. Brentano, ele estava preocupado, né, em retirar dessa perspectiva laboratorial de procurar essas identidades e procurar essas propriedades, né, nas pessoas, uma constituição intramental. Né? Quando eu falo sua autenticidade, é como eu estiver falando assim, aí dentro de você, você não está sendo uma propriedade que você deveria ser, né, que é fixa, que tem que ser, né? E Brentano se preocupa justamente com isso, né? Com uma psicologia intramental, onde eu vou ter que procurar as essências das coisas. E aí, para ele, é bem mais importante a gente descrever a experiência tal como ela aparece. E experimentar junto na ação de como se percebe as coisas, e não o que está faltando, ou o que, né, que você é ou não é. E isso é Brentano, viu? Russell vai mais fundo, Heidegger, depois tem uma galera aí que vai fazer fenomenologia, que fenomenologia, assim, não é uma coisa fácil, né? Fenomenologia é um mundo. Não é fácil falar, né, assim, o que é fenomenologia. Não é fácil falar o que é fenômeno, cara. Fenômeno é uma coisa dificílima, não é uma coisa básica, não é uma coisa óbvia, né? A gente não pode falar assim, é aquilo que aparece, né? Assim, não é simplesmente isso, sabe? Ou então aquilo que aparece como aparece. Mas como assim? Né? Tem uma galera falando de fenomenologia, né? Não existe a fenomenologia, existem fenomenologias. E a gente ainda está assim na beira da praia, né? Só molhando o bico do dedo do pé. É muita coisa. Merleau-Ponty é maravilhoso. Muitas das teorias de Rosane são baseadas em Merleau-Ponty, né? Também Lacan lê Merleau-Ponty e o Max Miller, ele também pega muito, né, desse filósofo e de Lacan, que é leitor de Merleau-Ponty. A ideia de corporeidade, de percepção. Tem uma galera estudando corporeidade, né, que é corpo, que é outra coisa difícil, outra coisa, assim, que não dá para falar de muita obviedade sobre o que é corporeidade, o que é corpo, né? Tem muita gente usando Merleau-Ponty, né, que talvez também não dê conta, mas que é uma exploração, né, de uma compreensão assim que já ajuda a abrir caminhos, né? Quem quiser falar sobre corpo, Merleau-Ponty é uma boa pegada.
E aí, como estão? Lilian, você não falou hoje, rapaz? Cadê você? Tá escutando a gente? Só levantou a mão. Sara, Bianca, como é que estão? Querem comentar nesses 10 minutinhos que faltam? Olá, boa noite. Boa. Eric, primeiro eu queria dizer que eu me senti assim convocada a fazer uma nova leitura Ah, do livro, com assim, certeza. que vou revelar, não, até então não via com tão bons olhos, assim, não é o meu preferido. Mas Uhum. me senti convocada a dar uma nova chance. Vou dar uma chance para o meu ex, tá? Depois desse papo aí, eu preciso dar uma chance para o meu ex. E aí, como eu estou nessa retomada agora, né, assim, para mim é como se fosse realmente tudo do início. Então, quando você disse a gente tá na pontinha ali, só eu me senti completamente contemplada também. Então, eu queria te agradecer, na verdade, agradecer ao grupo por estar tendo essa oportunidade de Hum, estudar de novo e de me formar de novo gestalterapeuta. massa. E vou te mostrar aqui, vou mostrar para vocês uma coisa. Esse caderninho aqui, não sei se dá para ver, aqui 2012, ele é o meu caderninho da formação em gestalterapia, lá da Diálogos, assim. E tu estava falando e eu vendo umas notas que eu tinha feito na época, até o título aqui das aulas. Eu tinha mania de imprimir os cronogramas Que e massa. assim, tu contempla direitinho e me senti convocada a estudar de novo as bases. Sempre gostei de estudar as bases, mas eu tinha um apego assim fora do comum a Reich, né? Você estava falando ali do como e do porquê, e eu lembrando, Reich, aí também tem Reich, né? Mas não vem ao caso agora. E é isso, assim, agradecer mesmo. Vou voltar para o meu ex. E é isso. Muito obrigada. Volta. Volta. Esse ex é gente boa demais. Agora, assim, é um ex difícil pra caralho, né? Assim, não é uma coisa assim que você mastiga bem, não, sabe? Obrigada por lembrar. Me conforta. Ele é, mas olha, vale a pena, viu? Vale a pena, assim. Porque, na verdade, assim, é um livro que você tem que se debruçar, né? Assim, cada capítulo demora um mês, assim, para ler, assim, para fazer anotação, para entender, para pensar, para parar, entende? Assim, porque é muita informação, em cada página é muita coisa, sabe? Para você fazer essa. Eu disse assim, eu li 8 vezes já esse livro, para começar, começar a fazer alguma elaboração dessa articulação, né? Mas vale a pena, assim, para mim é o melhor livro. E assim, disparado, do Clínicas Gestálticas, do Psicose, eu gosto, mas eu acho que nesses outros dois eles vão para uma coisa mais técnica, mais assim, uma coisa mais rígida, uma elaboração mais lógica. Nesse não, né? A fonologia e a gestalterapia é uma coisa mais filosófica. Vai na sua alma mesmo, assim, vai você pensar sobre a vida, sobre crise existencial, sobre tudo. Assim. Então, percepção, né? O que é vivência, o que é subjetividade, o que é individualidade, pensar sobre tudo. É a base para a gente pensar o mundo, né? É muito bom. E aí, qualquer dúvida, vai conversando comigo que a gente vai trocando ideias. Se qualquer, sim, se for como eu, né, eu fazia isso com o Marcos, cada linha que eu lia, assim, caralho, que diabo é isso que ele tá falando aqui? Então, Obrigada mais uma vez. Farei isso, viu? Se prepare. bora. O que me ajudou muito foi um livro de Sokolovsky, que se chama Introdução à Fenomenologia. Eu só fui entender, a Rosana ela vai falar no primeiro capítulo sobre isso que eu falei sobre lado, aspecto, objeto e perfil, né? Eu fui entender muito bem,
mais ainda o que era isso com esse livro, né, de Sokolovsky, Introdução à Gestalterapia. Porque quando eu li a primeira vez foi difícil associar, mas depois foi bem massa. Tem outro livro também do Dan Zahavi, que é Frenologia para Iniciantes, e tem também dele, Dan Zahavi, que é o Frenologia de Russell. Também numa linguagem clara, mas palatável, ajuda muito assim para os caminhos. E aí, minha gente, temos 8 minutos. O que vocês querem fazer? Esse tempo derradeiro. Tá indo assim, tá claro, tá dando para pegar assim, tá rápido, tá como é que tá para vocês? Bianca, quando lê, vai me ajudar aí, né? Quando chegar aqui, né? As conversas de Eric, nem dou um beijo pro meu ex, ele já quer me casar, gerar filhos. O tempo é rápido, o tempo é. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Uhum. Alguém vai fazer o curso do Marco César no próximo final de semana? Tu vai, Eric? Alguém aqui vai? Não, eu não vou. Eu já fiz muito curso com ele. Tô no Tá. mestrado Não. com ele, tô também pegado na dissertação. Se eu fizer esse curso, ele vai brigar comigo. Ok. Mas vamos, o curso dele é muito bom. É o curso sobre o que agora? Que ele vai dar? Eu já fiz com ele já sobre psicoses. Eu fui tua colega no de psicose. Foi, né? Ah, é verdade, eu lembro. É verdade. Rebeca, eu acho Michele, né? Uhum. É que você já vem aperreando ele há um tempo. Eu dei férias de 10 anos a ele, tô voltando. Depois de uma férias, daí eu tô assim também, bem no pezinho dele, mas vai dar certo. Volte, é muito bom. Volte pra luz. Ai, Jesus. Bom, gente, então é isso, né? Ficamos por aqui, agradeço mais um encontro. A gente se vê daqui a 15 dias. Vamos tirar uma fotinha, né, para botar no grupo.